Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Na videoaula de hoje a gente vai estudar as equações simétricas da reta. Nós faremos isso para equações de retas em R2 e retas em R3. As equações simétricas da reta, elas nos levam a uns casos particulares a serem analisados e estudados, que são situações em que os vetores o vetor diretor da reta possua alguma de suas coordenadas nula, né? E situações em que a gente quer escrever equação simétrica da reta, mas o vetor tem alguma coordenada igual a zero, uma ou duas coordenadas iguais a zero, são situações um pouco mais delicadas quando se fala em equações simétricas. A gente vai entender o porquê disso e ver como que a gente resolve esse problema, né? Como que eu vou descrever a equação de uma reta do tipo equação simétrica de uma reta se eu tiver coordenada nula no meu vetor diretor. Eu vou aproveitar também essa situação de lidar com alguma coordenada nula para trazer essa representação utilizando aí o GeoGebra, né? Então, em um dos exemplos, eu vou trazer aqui a representação dessa reta no GeoGebra para a gente entender onde que fica o vetor na situação de ter uma coordenada nula e qual é a posição da reta em R3, né? Então, aqui a gente interpreta isso, né? Para conseguir enxergar essas coisas somente com um software de geometria dinâmica. Não há muito o que se fazer. Então, vou trazer o GeoGebra para a gente discutir essas questões. E aí, né, dá um pouquinho mais de trabalho essa videoaula. Espero que vocês fiquem até o final da videoaula para entender, então, todos esses poréns. Claro, como em todas as nossas aulas, né, eu vou trazer vários exemplos, né, a definição dessas equações simétricas, mas também vários exemplos numéricos para que a gente consiga entender como que se aplica essas equações, né? Como que dado um ponto e um vetor, né? Porque para definir uma reta, tanto em R2 quanto em R3, eu preciso ou de um ponto e um vetor, ou de dois pontos que pertençam à reta. Um ponto da reta e um vetor paralelo à reta, ou dois pontos que pertencem à reta. Então, eu vou trazer aqui vários exemplos de dados um ponto que pertence à reta e um vetor, como que a gente exibe essa equação do tipo equação simétrica para essa reta. Tá? E como que, dada a equação simétrica da reta, eu identifico nessa equação qual é o ponto inicial dado e qual é o vetor. Né? Na equação simétrica, a gente tem ali um ponto da reta e tem um vetor diretor. Então, como que eu identifico essas duas informações olhando para a equação simétrica? Isso também é tema da aula de agora, beleza? Então, vamos lá estudar, né? Parar de enrolação. Equações simétricas da reta, como sempre, começar em R2 e depois eu faço em R3. Tá? Para definir uma reta, a gente sempre precisa de um ponto que define, né, a posição da reta no espaço, ou no plano, nesse caso aqui, que é um ponto que pertence à reta, um ponto por onde a reta passa, e o vetor chamado de vetor diretor da reta. Então, eu vou considerar aqui, né, isso já não é mais nem novidade, eu vou considerar um ponto A de coordenadas x0 e y0 e um vetor diretor de coordenadas genéricas AB. Tá? Só que para escrever a equação simétrica da reta, eu tenho uma exigência, no caso do vetor diretor, que é o seguinte: o vetor diretor ele não pode ter coordenada nula, e uma forma de dizer isso é dizer que o produto das coordenadas do meu vetor diretor é diferente de zero. Afinal de contas, estamos, né, falando de números reais, cada coordenada é um número real, e o produto de dois números reais é zero somente na situação em que um desses números for igual a zero. Caso contrário, é diferente de zero. Portanto, garantir que o vetor não possua nenhuma coordenada nula, para garantir isso é necessário o suficiente garantir que o produto das suas coordenadas seja diferente de zero. Tá? Então, é um vetor em que o A é diferente de zero e o B é diferente de zero.
A gente sabe, dado o ponto e um vetor, escrever as equações paramétricas da reta, né? Situação discutida na aula 7.2, escrever as equações paramétricas da reta. Então, escrevo a minha equação paramétrica da reta e eu tenho aqui que a coordenada x vai ser, né, dessa minha reta, construindo aí uma reta R, a coordenada x da reta R vai ser igual a coordenada x do ponto A mais uma constante vezes a coordenada x do vetor diretor, e a coordenada y da minha reta vai ser igual a coordenada y do ponto A mais uma constante vezes a coordenada y do meu vetor, né? Então, lembrando aqui, para garantir que estamos todos falando a mesma língua, né, que esta variável t que está aqui, ela é um número real qualquer, tá? O t pertence a R e é um número real qualquer, tá? Então, você pode variar e você deve, né, para escrever a reta, você vai fazer esse t percorrer todo o conjunto dos números reais, mas a parte importante é que este t, para cada ponto da minha reta, o t de x é exatamente igual ao t de y. Então, você escolhe um valor para t, ele vai te dar a coordenada x e a coordenada y de um determinado ponto. Então, para cada número real, a gente tem um ponto dessa reta. Bom, eu posso isolar o t em ambas as duas equações, e aí se eu isolo o t na primeira equação, eu fico com x menos x0 dividido por a, e na segunda y menos y0 dividido por b. Posso fazer essa divisão por a e fazer essa divisão por b, porque eu exigi que tanto a quanto b fossem diferentes de zero aqui no início dessa discussão. Bom, mas o t, ele precisa ser o mesmo para a variável x e para a variável y, é o mesmo parâmetro. Sendo então o mesmo parâmetro, essas duas equações precisam obrigatoriamente ser iguais, porque o t é o mesmo, decorrência disso. As duas equações são iguais. Portanto, x menos x0 sobre a tem que ser igual a y menos y0 sobre b. Ao escrever essa equação, escrevemos o que chamamos de equações simétricas da reta, onde você tem no denominador as coordenadas do teu vetor e no numerador variável menos a respectiva coordenada do ponto dado da reta. Tá? Essa é a discussão. Bom, então essas são as nossas equações simétricas, né? Chegamos aí aonde queríamos, que era exibir as equações simétricas da nossa reta. É um negócio bem simples, tá? Nada demais. Era que eu uso como exemplo mais simples de equação de reta aí, tá bom? Então, vamos ver como que a gente usa isso. Então, determine as equações simétricas da reta R, que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. O ponto A tem coordenada menos 1, 2 e o vetor tem coordenadas 3, menos 1. Escrever as equações simétricas dessa reta é justamente aplicar a equação que acabamos de ver. Então, vai ficar x menos a coordenada x do ponto A, que nesse caso é menos 1, sobre a coordenada x do vetor diretor, que é 3, igual a y menos a coordenada y do ponto A, que é 2, dividido pela coordenada y do meu vetor, que é menos 1. Aqui apareceram os sinais de menos a mais, e um pouco a mais, e aí a gente pode dar um jeito de simplificar essa equação, reescrever essa equação de uma forma mais simpática. Bom, o menos com menos aqui é jogo de sinal, esse cara vira mais, e dividir algo por menos 1 é simplesmente multiplicar este algo por menos 1. Então, essa expressão fica igual a 2 menos y. Então, as nossas equações simétricas dessa reta R, nesse caso, são x mais 1 sobre 3 igual a 2 menos y. Sobre, não aparece ninguém aqui, tá? Então, se porventura você esbarra com uma equação desse tipo, você tem que conseguir identificar que você está aqui com uma coordenada negativa no teu vetor y, né? Na coordenada negativa, né? A coordenada y do vetor é negativa. Por quê?
porque eu troquei esses dois elementos de lugar. Tá? Então, eu estou começando com a constante e depois com a minha variável. Então, essa troca, essa permuta aí indica, né, que você está com coordenada negativa nessa coordenada do vetor, tá bom? Bom, equações simétricas da reta em R2 é isso aqui, acabou, não tem mais nada para fazer, tá? Vamos lá para as equações simétricas da reta em R3. Bom, em R3 eu preciso de um ponto de R3 para descrever a reta, tá? Então, começamos com um ponto em R3 de coordenadas x0, y0, z0 e eu vou pegar um vetor em R3 também, só que esse vetor em R3 tem 3 coordenadas, portanto, coordenadas A, B e C. Para que a gente consiga escrever as equações simétricas, eu preciso exigir que o produto das 3 coordenadas desse vetor seja diferente de zero. Ou, dito de outra forma, eu preciso exigir que este vetor diretor dessa reta não possua nenhuma coordenada igual a zero. Dizer que A vezes B vezes C é diferente de zero é dizer que A é diferente de zero, que B é diferente de zero e que C é diferente de zero. Então, este vetor é um vetor que não pode ter nenhuma coordenada igual a zero para que eu consiga escrever, então, as nossas equações simétricas. Então, eu vou de novo apelar para o que já conhecemos, que são as equações paramétricas da reta. Então, se você, ao escrever, né, sabendo que o teu ponto A é esse cara e o teu vetor diretor é esse cara, as equações paramétricas da reta fica x igual a x0 mais TA, y igual a y0 mais tb, z igual a z0 mais tc. Essas aqui são as nossas equações paramétricas já conhecidas de antemão. Bom, em cada uma dessas equações, a gente tem a variável livre que descreve a nossa reta, que é a variável t. Só que ela precisa ser a mesma nas 3 equações. O t do x, o t do y e o t de z tem que ser o mesmo. Então, para cada ponto de R2, para cada número real que você troca o valor de t, você encontra um ponto de R2, não, um ponto de R3 que pertence a essa reta. Então, para cada número real, eu tenho um ponto específico da reta. E aí você vai colocar t igual a 1 ou t igual a 2, mas é nas 3 variáveis. Então, eu posso, em cada uma dessas 3 equações, isolar o parâmetro t. Ao isolar o parâmetro t na primeira variável, eu fico com t igual a x menos x0 dividido por a. Na segunda, eu fico com t igual a y menos y0 dividido por b. E na terceira, eu fico com z menos z0 dividido por c. Por que eu posso fazer essas divisões por a, por b e por c? Porque eu exigi que tanto a quanto b quanto c, eu exigi que esses 3 números reais fossem diferentes de zero. E como o t precisa ser o mesmo nas 3 equações, a gente conclui então que eu posso igualar essas 3 equações, obtendo então as nossas equações simétricas para essa reta em R3, que é x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c, onde você tem aqui no denominador as coordenadas do teu vetor diretor e no numerador as coordenadas do ponto. Um dos pontos por onde essa reta passa. Beleza? Seguindo então, se eu quiser determinar as equações simétricas da reta R, que passa pelos pontos A e B, eu tenho 2 pontos na minha reta, mas para escrever as equações simétricas, eu preciso do ponto e de um vetor diretor para essa reta, de um vetor que pertença à reta ou que seja paralelo à reta. Obter um vetor que faça isso, nesse caso, quando você tem 2 pontos, é calcular aí o vetor AB ou o vetor BA, como já discutimos em videoaulas anteriores, né? Dá na mesma e você descreve exatamente a mesma reta. Então, vamos lá. Eu vou calcular aqui o vetor AB. Fazer o vetor AB é fazer ponto B menos ponto A. Então, eu vou pegar aqui o B tem coordenada 4, 0, 2. O A tem coordenada 1, 2, menos 3. Fazer um menos o outro é fazer 4 menos 1, 0 menos 2 e 2 menos com menos mais 2 mais 3, 5.
Então, o vetor diretor fica 3, menos 2 e 5. Bom, eu tenho dois pontos, né, que pertencem a essa reta como informação inicial, então ao escrever a equação simétrica dessa reta, eu posso escrever usando o ponto A ou escrever usando o ponto B. Tanto faz como tanto fez, você pode escolher um dos dois. Se eu for escrever a equação simétrica usando o ponto A, eu vou fazer então aqui, ó, gente, coisas para prestar atenção, certo? X sobre 3, y sobre menos 2 e z sobre 5. Denominador, quem que eu tenho no denominador? As coordenadas do vetor diretor, certo? Coordenadas do vetor diretor. Aí agora eu vou lá, no numerador, x menos a coordenada x do ponto A, então é x menos 1, y menos a coordenada y do ponto A, y menos 2, z menos a coordenada z do ponto A, portanto, y menos 3. Escolheu um ponto A, você vai catar todas as coordenadas daquele ponto, tá? Não dá para misturar com o outro, beleza? Então, agora eu vou só reescrever isso aqui para ficar mais simpático, né? Porque esta equação, a gente pode reescrever ela como sendo x menos 1 sobre 3. Aqui tem um denominador menos 2, então eu posso multiplicar essa expressão inteira por menos 1, então ficaria 2 menos y sobre 2, fica mais simpático do que aquele sinal de menos no denominador, ou a terceira opção, ou não, né? E a terceira coordenada z mais 3 sobre 5. Então tá aqui uma outra forma de escrita dessa mesma equação. Se eu for fazer os cálculos agora, escrever a equação dessa reta usando as coordenadas do ponto B, eu vou fazer x menos a coordenada x do ponto B, que é 4. Portanto, x menos 4, y menos 2, z menos 2. Denominador 3 menos 2 e 5, porque, né, é o do vetor AB aqui. Então, nesse caso aqui, se eu quiser, eu posso simplificar um pouco a minha escrita, fazendo x menos 4 sobre 3, fazendo menos y sobre 2 e escrevendo, então, aqui z menos 2 sobre 5. Essa é a outra forma de representar exatamente a mesma equação. Só que um pouquinho mais simplificada, né? Por que eu estou fazendo esse paralelo aqui? Porque muitas vezes vocês vão ter que trabalhar com a equação simétrica, vocês vão obter a equação simétrica, o exercício te dá essa equação, e aí você tem que olhar para ela e encontrar o vetor diretor dessa reta. Um clássico de fazer isso é quando você está comparando, né, se retas são paralelas ou não. Você tem que pegar o vetor diretor delas, né? Isso é uma das próximas videoaulas, eu vou discutir isso aqui. Então, você tem que conseguir olhar para essa equação simétrica e identificar o vetor. Então, se eu olho para essa primeira equação aqui e pego o vetor e considero, né, faço de conta que o vetor é o 3, 2, 5, eu estou fazendo errado. Por que eu estou fazendo errado? Porque eu tenho um cara aqui, ó, aqui no meio, a coordenada y não está negativa, né? A variável y está com sinal de menos. E nas equações simétricas da reta, as variáveis sempre estão positivas. Então, eu tenho que reescrever isso aqui para retornar para esta expressão obrigatoriamente, para conseguir identificar que a coordenada y do meu vetor diretor é negativa, tá? Então, tem que tomar cuidado. Quando eu estou falando de equação simétrica, eu preciso que as três variáveis, a x, y e z, estejam positivas, para daí sim eu conseguir identificar quem é o vetor diretor. E às vezes você vai ter que fazer umas manipulações aí, né, para chegar a esse ponto, tá bom? Bom, quando a gente discute, está falando de retas, né, uma das perguntas muito clássicas é verificar se três pontos são colineares, dados três pontos, né, em R3, se eles são colineares, ou seja, se eles pertencem à mesma reta, né? O pessoal reclama muito, né, quando a gente usa palavras desconhecidas.
E o que eu quero dizer com colinearidade? Eu quero dizer que pertencem à mesma reta, tá? É isso que significa essa palavra. Então, eu consigo, né? Eles estão alinhados, esses pontos estão alinhados. Eu tenho uma reta que contém os três. Deixa eu fazer a coisa assim. Deixa eu desenhar uma reta aqui. Então, tipo, você tem uma reta aqui e você tem os três pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C em cima da mesma reta. Quando isso acontece, a gente diz que esses pontos são colineares. Agora, como que eu verifico a colinearidade desses pontos? Que tipo de cálculo, né? Porque assim, desenhar os pontos em R3, olhar para eles e dizer estão na mesma reta não funciona, tá? Isso a gente quer muito que funcione. Eu entendo o ponto de vista de quem está começando a estudar geometria, né? Primeiro contato, você quer desenhar e você quer olhar e falar, tá na mesma reta, beleza. Só que não rola, porque a nossa visão, né, ela bagunça a gente, né? Porque o ponto podia estar aqui assim, ó, muito pertinho da reta, mas não em cima da reta. E se você tá só olhando para a tua figura, a chance de você colocar um ponto que está pertinho da reta, em cima da reta, é muito grande, né? Então, como que a gente verifica que esses pontos são colineares? Algebricamente. Que conta que eu faço para provar isso? Bom, esses três pontos estarão na mesma reta se eu conseguir garantir que os vetores AB e AC, né, são colineares. Dizer que vetores são colineares é dizer que existe um número real, m, múltiplo, tal que o vetor AB é igual a m vezes o vetor AC. Então, garantir que os três pontos estão na mesma reta é garantir que você construa aí dois vetores usando esses três pontos e esses vetores são colineares. Aqui eu estou usando AB e AC. Ah, professora, você posso usar, sei lá, né, tem gente que quer fazer assim, você está com o ponto A aqui, tá com o ponto B aqui, tá com o ponto C aqui, beleza? Eu escrevi que você teria que pegar o A, B e o AC. Obrigatoriamente tem que ser esses dois? Não, gente, pode ser o BA e o BC, pode ser o CA e o CB, tanto faz, tá? Você pode começar e terminar o teu vetor escolhe um dos três pontos como sendo teu ponto de origem e traça dois vetores, né? Um vetor para cada um dos outros dois pontos que você tem em mãos. E aí você garante a colinearidade dos três. Então eu vou pegar aqui o AB e o AC, escrever o vetor AB é pegar ponto B menos ponto A, o vetor AC é ponto C menos ponto A, isso vai me dar essa expressão. Essa expressão, ela diz o seguinte, olha, x2 menos x1 é igual a m vezes x3 menos x1. y2 menos y1 é igual a m vezes y3 menos y1. z2 menos z1 é igual a m vezes z3 menos z1. Se eu tiver, né, garantia de que neste vetor AC eu não tenha nenhuma coordenada nula, se o vetor AC não possuir nenhuma coordenada nula, eu posso reescrever isso dizendo o seguinte, por essas três equações, né? Que o meu m, ele vai ser a coordenada x do vetor AB sobre a coordenada x do vetor AC, que vai ser igual a coordenada x do vetor y do vetor AB dividido pela coordenada y do vetor AC, que vai ser igual a coordenada z do vetor AB dividido pela coordenada z do vetor AC. Isso se, claro, óbvio, né? Nenhuma dessas coordenadas do vetor AC seja iguais a zero. E dizer que nenhuma dessas coordenadas é igual a zero é dizer que x3 é diferente de x1, y3 é diferente de y1 e z3 é diferente de z1. Então, eu garanti a não ter divisão por zero aqui, né? E aí, se eu garanto que esses três quocientes aqui são iguais, todos eles iguais, eles serão iguais ao meu m, eu garanti aí
a existência de um número real, né, tal que eu consiga escrever o vetor AB como M vezes o vetor AC. E, portanto, os 3 pontos, né, o A, B e C, são colineares. Beleza? Exemplo numérico, verificar que os pontos A, B e C são colineares. Eu tenho aqui 3 pontos. Para fazer essa verificação, eu preciso encontrar, né, as coordenadas dos vetores AB e AC, por exemplo, AB e AC. E aí fazer relação, né, quociente coordenada a coordenada para verificar se deu exatamente o mesmo número nas 3 coordenadas. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira equação, tá escrito aqui, tá, gente, mas talvez fique difícil entender, mas eu tô fazendo o seguinte aqui, ó. Eu tô pegando, calculando quais são as coordenadas do meu vetor AB. Então, eu tô pegando os caras aqui, menos do vetor B, menos o vetor A. E quando eu faço essa conta, eu tenho menos 1, menos 5, menos 4, menos 2, menos 3, mais 6, que são as coordenadas do vetor AB. Aí depois eu quero as coordenadas do vetor AC, que vai ser pegar o ponto C, 7, 4, menos 7, menos as coordenadas do ponto A, 5, 2, menos 6. Então, eu vou ficar com 7 menos 5, 4 menos 2, menos 7 mais 6, que é exatamente o que eu coloquei no meu denominador. Então, eu faço coordenada x dividido por x, y dividido por y, z dividido por z. O que está acontecendo aqui? Menos 1 com menos 5 dá menos 6, dividido por 7 menos 1, 5, 2, 1. Deixa eu escrever isso diferente, vou fazer aqui embaixo. Então, esse cara aqui tá dando menos 6 dividido por 2. Esse cara aqui tá dando menos 6 dividido por 2. E esse cara aqui tá dando 3 dividido por menos 1. Só que o que acontece? Em todas as 3 equações, o resultado é menos 3. Portanto, esses 3 quocientes são iguais a menos 3, e isso nos diz que isso aqui implica, portanto, que o vetor AB é paralelo ao vetor AC, e isso diz que os pontos A, B e C são colineares, estão na mesma reta, beleza? Então, agora a gente vai para a parte um pouquinho mais delicada dessa discussão, que é o seguinte, olha, vamos fixar as ideias, né? Eu tinha ali as equações paramétricas da reta, que eram essas. Dessas equações paramétricas, a gente isolava o parâmetro t nas 3 equações, e aí iguala, né, os 3 parâmetros t, chegando então nas equações simétricas, que é dividido por A, dividido por B e dividido por C. Essas equações simétricas eu posso escrever apenas no caso em que nenhuma das coordenadas do vetor diretor é igual a 0. Beleza. Todas elas não posso ter nenhuma coordenada nula nesse vetor diretor. E aí fica a dúvida, né? Porque a gente tem vetores em R3, muitos deles têm coordenada 0. Coordenada nula, né? São os vetores que são paralelos a planos, os vetores que estão sobre eixos coordenados, têm coordenadas nulas. A dúvida fica, tipo, tá, e como que eu escrevo a equação simétrica da reta no caso em que o vetor possua alguma coordenada nula? E mais que isso, se o vetor possui alguma coordenada nula, o que eu posso afirmar a respeito da posição dessa reta em R3, tá? É isso que a gente vai tentar discutir agora. Eu vou passar, então, por todas as situações possíveis em que eu tenha
situações possíveis em que o vetor tenha apenas uma coordenada nula ou situações em que o vetor tenha duas coordenadas nulas. O que ele não pode ter, em hipótese alguma, é todas as três coordenadas iguais a zero. Aí seria o vetor nulo não determina a reta. Mas se eu tiver uma única coordenada nula ou duas coordenadas nulas, a gente tem uma situação interessante de se analisar sobre qual é o posicionamento dessa reta, então, em R3 e como que a gente escreve a equação dessa reta. Então, vamos lá, caso por caso agora. Caso 1, a gente vai começar, né, na situação em que eu tenha apenas uma das componentes do vetor sendo nula, tá? Apenas uma das três coordenadas iguais a zero. E aí, quando isso acontecer, quando somente uma das coordenadas do vetor for nula, esse vetor ele vai ser ortogonal a um dos eixos coordenados. E se ele é ortogonal a um dos eixos coordenados, a reta vai ser paralela ao plano gerado pelos outros dois eixos. Aí a gente vai tentar visualizar isso aqui acontecendo. A gente vai provar a ortogonalidade, mostrar a ortogonalidade dos vetores diretores, nesse caso, tá? Então, eu vou pegar o vetor diretor da reta e vou mostrar que o vetor diretor da reta, ele é ortogonal ao vetor que descreve o eixo coordenado, tá? Ou I, ou J, ou K, dependendo da situação. E aí, vou fazer desta ortogonalidade decorre automaticamente o paralelismo com o plano, tá? Mas aí, daqui a pouco a gente vai fazer uma construçãozinha para visualizar isso aqui, tá? Vamos começar então com a situação em que a coordenada A é igual a zero. Se o A for zero, o meu vetor diretor, o vetor diretor da reta, vai ser um vetor do tipo 0BC. Então, o B e o C são números reais quaisquer. Eu estou supondo aqui tanto B quanto C diferente de zero, tá? São quaisquer, mas aqui a gente está pegando eles obrigatoriamente com esse produto diferente de zero para poder fazer um andamento. A situação em que eu tenha duas coordenadas nulas, vou tratar daqui a pouco. E é isso. Então, este vetor 0BC, ele é ortogonal ao eixo X, cujo vetor diretor é o vetor I, de coordenada 1, 0, 0. Como que eu garanto que esses dois caras são ortogonais? Eu calculo o produto escalar entre estes dois vetores e verifico que o produto escalar é igual a zero. Então, lá em algumas videoaulas lá atrás, a gente discutiu o produto escalar e entendeu que quando o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, isso implica que esses vetores são ortogonais. Então, vou calcular o produto escalar desses dois vetores. Isso vai ficar 0 vezes 1, mais B vezes 0, mais C vezes 0. Então, o que tiver de coordenada não nula está sendo multiplicada por 0. Soma 0 dá 0, então esses vetores são ortogonais. Então, eu verifico essa ortogonalidade, né, por produto escalar. Neste caso, a gente, quando vai escrever as equações simétricas, né, na situação de equação simétrica, a gente tinha assim, que a gente estava discutindo, né, era x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o meu a é igual a zero. E se o meu a é igual a zero, eu não posso escrever essa equação. Eu não posso escrever x sobre x0, x menos x0 dividido por zero, tá? Então, a forma de resolver esse problema e desviar dessa dificuldade que a gente tem com uma coordenada nula é escrever a equação simétrica da reta dessa forma, em que eu vou fazer x igual a constante x1, que é a coordenada do ponto A, tá? Então, você vai pegar a coordenada x do ponto A, fazer x igual a coordenada x do ponto A, e aí y menos a coordenada y sobre a coordenada b do vetor, z menos a coordenada z do ponto dividido pela coordenada z do vetor. Então, você tem
equação simétrica vira agora descrita em duas equações, em que uma delas aqui é uma constante, tá? Fica com essa carinha aqui e é chamada de equação simétrica da reta também. Isso aqui está desviando esse problema da divisão por zero ali, ok? Então, eu quero agora determinar a equação da reta que passa pelo ponto, né, de coordenadas 3, 3, 3 e tem a direção do vetor 0, 2, 1. Olha só, de novo eu tenho aqui um problema, que é a coordenada, nesse exemplo, né, a coordenada x do vetor é nula, então eu não vou poder, a equação simétrica era essa aqui, ó, e faria a divisão por zero. Se eu aplicar cegamente essa equação, eu faço divisão por zero. Como eu não posso dividir por zero, eu não vou escrever x menos x0 sobre zero. Né? A gente vai escrever isso de uma forma diferente. A gente vai fazer como? Vai fazer x igual a coordenada x do ponto, y menos a coordenada y no ponto dividido pela coordenada y do vetor, e z menos a coordenada z do ponto dividido pela coordenada z do vetor. E isso aqui fica, então, a equação simétrica da reta nessa situação, em que eu tenho uma coordenada aqui igual a zero. Antes de ir para a próxima situação, e descrever isso, né, nos outros casos, algebricamente, vamos tentar visualizar esta reta dentro de R3. Então, olha só, aqui eu desenhei, para começo de conversa, né, o nosso vetor, o vetor de coordenadas 0, 2, 1, que está aqui. Deixa eu dar uma girada nele, olha. Ele é um vetor que tem coordenada x igual a 0, o eixo x é o vermelho, o eixo y está aqui em verde, eixo z em azul. Quando eu faço a coordenada x igual a 0, coordenada y igual a 2 e z igual a 1, o meu vetor fica sendo este cara aqui, ó, que parte da origem até o ponto V. Aonde que esse vetor está dentro de R3? Ele está neste plano, no plano gerado, né, pelos eixos y e z. Ele está no plano YZ. Ele está no plano x igual a 0, esse meu vetor, certo? Aí, então tá ali o teu vetor. O vetor está no plano YZ. O que que acontece com a reta? Bom, eu quero uma reta que passe pelo ponto A. O ponto A está aqui, o ponto A, bonitão aqui, ele tem coordenada x igual a 3, y igual a 3 e z igual a 3, que era o que a gente queria. Então, eu vou baixar, eu vou jogar aqui, ó, z igual a 3, essa reta aqui é um segmento de reta paralelo ao plano XY. Eu traço aqui um segmento de reta paralelo ao eixo z para fazer a projeção desse ponto A no plano XY, e aí, paralelo ao eixo x, projeta tem aqui, então, um segmento de reta paralelo ao eixo x para projetar essa projeção em cima de y, que vai dar ali no 3, e esse segmento de reta paralelo ao eixo y, projetando esse ponto, né, que é a projeção de A no plano, em cima do eixo x, identificando, então, as três coordenadas do ponto A, x3, y3 e z3. Então, tá aqui identificado nosso ponto A. Agora, nós queremos traçar quem? A reta que passa pelo ponto A e tem direção deste vetor, né? Então, essa reta vai ser essa aqui, ó, pá, bonitona, né? Essa reta S aqui. Agora, qual que é a graça dessa reta? Qual que é a posição dessa reta em R3? Olhando desta forma, deste ponto de vista, você consegue notar que essa reta ela é paralela ao vetor, que é justamente o que queremos que seja, né? Afinal de contas, é uma reta na direção desse vetor, ela tem que ser paralela a esse vetor. Mas mais do que isso, deixa eu girar isso aqui um pouquinho, para você observar essa posição dessa reta em R3. Se olharmos deste ponto de vista, talvez eu consiga te convencer de que essa reta ela está de fato paralela ao plano YZ.
E talvez se eu escrever x igual a 3 aqui, eu vou ter o plano x igual a 3. E aí, deixa eu só trocar ele de cor. Esse cara aqui. Se eu já abrandar um pouquinho mais rápido, ajuda, né, gente? Vamos lá. Vou colocar esse roxinho aqui, ó. Show. Então, note que essa reta, ela vai estar nesse plano, ó. Nesse plano x igual a 3. Ela está contida no plano x igual a 3. Porque eu estou dizendo lá na equação da reta que todos os pontos que pertencem a essa reta têm coordenada x igual a 3. Então, ela está nesse plano aí. E esse plano x igual a 3 é paralelo ao plano x igual a 0. Então, eu tenho dois planos paralelos aqui. Portanto, essa reta, ela vai ser o quê? Paralela ao plano YZ. E mais do que isso, ela é ortogonal ao eixo x, né? Por quê? Porque o vetor diretor dela é ortogonal ao vetor diretor do eixo x, que é o vetor 1, 0, 0. Só que para visualizar essa ortogonalidade entre esses dois vetores, eu preciso traçar um plano aqui que contenha esses dois vetores e olhar o ângulo em cima do plano que contém esses dois vetores. Aí isso é um pouco mais complicado de visualizar, né? Aqui eu vou deixar como convenci vocês pela parte algébrica, beleza? Então, os próximos casos agora, eu vou pegar o vetor diretor, ao invés de colocar esse vetor diretor no plano XZ, no plano YZ, eu vou colocar o vetor diretor no plano XY, vou colocar o vetor diretor no plano XZ. E aí vamos fazer os cálculos e verificar a ortogonalidade com o eixo correspondente e aí, consequentemente, o paralelismo com o plano, tá? Mas vou deixar para vocês explorarem o GeoGebra nessa outra parte, tá bom? Então, vamos lá. Próxima situação, quando eu colocar a coordenada y do vetor diretor igual a 0, ou seja, quando o meu b for igual a 0. Se o meu b for igual a 0, o vetor fica do tipo A, 0, C, em que A vezes C é diferente de 0, né? Aquela história toda. Estou pegando aqui o A vezes C diferente de 0. Este vetor, ele é ortogonal ao eixo Y. Por quê? Quem que é o vetor diretor do eixo Y? O vetor diretor do eixo Y é esse cara aqui, ó. É o J. É o vetor de coordenada 0, 1, 0. Quando eu calculo o produto escalar entre V e J, eu vou calcular o produto escalar entre o vetor A, 0C vezes 0, 1, 0. O produto desses dois caras vai ficar o quê? 0 vezes A, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes C, que dá 0. Produto escalar em dois vetores iguais a 0, a gente conclui que os vetores são ortogonais. E se esses vetores são ortogonais, as retas, né? A reta na direção do vetor V vai ser ortogonal à reta na direção do vetor J, que no caso é o eixo Y. Ok? Agora, escrever equações simétricas da reta que passa pelo ponto, por um ponto genérico, A, e tenha como vetor diretor esse vetor com coordenada y nula. Neste caso, o que vai acontecer? Eu não posso dividir, né? Eu não posso fazer y menos y1 sobre b. Então, essa expressão y menos y1 sobre b, que iria virar y menos y1 sobre 0, isto aqui não pode, né? Isso aqui é um crime. Você vai ser preso, porque não existe divisão por 0. Então, o que a gente faz para desviar esse problema? A gente faz a equação constante, y igual a coordenada y do ponto dado, e aí eu faço x menos x1 sobre A, z menos 1 sobre C. Dividir por A e dividir por C eu posso, porque A e C são diferentes de 0. Então, a minha equação simétrica, nesse caso, fica quebrada em nessas duas expressões, tá bom? Vamos ver um exemplo numérico disso. O pessoal não gosta de fazer conta desse jeito. Então, se eu quero determinar a equação da reta que passa pelo ponto 3, 3, 3 e tem direção do vetor 2, 0, 1,
Eu vou fazer o quê? Eu vou escrever então y igual a variável y do ponto, que é 3, x menos 3 sobre 2 igual a y menos 3 sobre 1. Claro, né, gente? Isso aqui poderia ser escrito x menos 3 sobre 2 igual a z menos 3, sem problema nenhum. E além disso, é natural que o vetor j é ortogonal ao vetor v e, portanto, essa reta R vai ser ortogonal ao meu eixo y, né? Que é o do vetor j. Quem que é o vetor j? O vetor j é esse cara aqui, ó. Quando eu faço ele produto escalar com 2, 0, 1, eu vou ter quem? 0 vezes 2 mais 1 vezes 0 mais 0 vezes 1. Isso aqui vai te dar 0. Portanto, a tua reta vai ser ortogonal ao eixo Z. E se ela é ortogonal ao eixo Z, nesse caso aqui, ela vai ser uma reta paralela ao plano XZ. Né? Ela paralela a esse plano XZ. Em particular, ela está contida no plano y igual a 3, tá? Terceiro caso, em que eu pego a coordenada z do vetor diretor igual a 0, ou seja, o c igual a 0. Se o c for 0, o vetor diretor fica AB 0 e ele vai ser ortogonal ao eixo z, que tem como vetor diretor o vetor k, de coordenadas 0, 0, 1. O produto escalar entre esses dois vetores é 0a mais b0 mais 0, 1. Que é 0. Portanto, esses vetores são ortogonais. Então, eu tenho, por esta conta aqui, a ortogonalidade entre esses dois vetores. E é por isso que o estudo de produto escalar lá do começo era tão importante. E aí, nesse caso, qual das coordenadas que está igual a 0? A terceira coordenada. A terceira coordenada do vetor é a coordenada nula. Portanto, é nela que a gente vai colocar a equação constante. Então, eu vou ficar, a equação da reta vai ficar z igual a z1, que é a terceira coordenada do ponto, né? Y menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b. De novo, né, gente, for fixando aí ideias. A gente tem aqui, ó, no denominador, as coordenadas do teu vetor diretor, as não nulas, né? E no numerador, as coordenadas do ponto, beleza? Então, esse tem ponto no numerador e vetor diretor no denominador. Do mesmo jeito que funcionava no caso ali das equações, né, simétricas, a situação em que eu tenho as três coordenadas não nulas, né? Então, no denominador eu tenho as coordenadas do vetor. Beleza? Eu sei que parece bobeira ficar refrisando isso, mas quando você começa a pensar em equação de reta e você parte, né, de uma equação, o exercício te dá a equação da reta, e você precisa identificar onde estão as coordenadas do vetor e as coordenadas de um ponto dessa reta, é importante lembrar onde que essas informações estão em cada um dos tipos de equação de reta. Tá? Então, vamos lá. Exemplo, né? Determina as equações simétricas da reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V, de coordenadas 2, 1, 0. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso problema aqui? O problema aqui é que a terceira coordenada é igual a 0. Então, neste caso, o Z vai ser igual a constante. E aí, eu vou ficar com x menos 2... Opa! Tá vendo? X menos a coordenada x do ponto dividido pela coordenada x do vetor, y menos a coordenada y do ponto dividido pela coordenada y do vetor. Essa aqui vai ser a equação da minha reta, para esse caso, que é ortogonal ao eixo z, porque este vetor v, o produto escalar com o vetor k, vai ser igual a 0. Uma vez que esse cara aqui tem coordenada 2, 1, 0 e o k tem coordenada 0, 0, 1. Então, você multiplica cara diferente de 0 por 0, cara diferente de 0 por 0, dá 0. Não tem o que fazer.
Então, você tem a ortogonalidade da reta com o eixo Z. E aí, portanto, esta reta, ela é uma reta que está contida em um plano paralelo ao plano XY, né? Você tem aqui o x e y são os caras que têm coordenada não nula, e essa reta vai estar contida no plano z igual a 3. O plano z igual a 3 é um plano paralelo ao plano xy. Então tá aqui a equação digitadinha, tá? Bonitinha, vai que a minha letra tava ruim. Sei lá, né? Bora. Próxima situação, caso 2, quando duas das componentes do vetor forem nulas. Quando eu tiver somente uma das componentes do vetor diferente de zero. O que acontece com a equação da reta nesse caso? Então, vamos lá. Quando eu tenho duas componentes do vetor sendo iguais a zero, o que acontece é que o vetor diretor da reta ele vai ter a direção de um dos três vetores canônicos de R3, que são o I, J e K. E a gente sabe, né, quem são esses três caras. O I é o 1, 0, 0, o J é o 0, 1, 0 e o K é o 0, 0, 1. Né? Então, vamos ver cada um dos três casos aí. Se eu pegar o vetor do tipo que tenha A e B iguais a 0, o vetor diretor vai ficar um cara do tipo 00C. Só que o vetor do tipo 00C, ele nada mais é do que C vezes o vetor do tipo 001. Portanto, é um múltiplo escalar do vetor K. E se ele é um múltiplo escalar do vetor K, a reta que tem a direção do vetor V, o vetor V ele é paralelo ao vetor K. E, portanto, a reta na direção do vetor V vai ser uma reta paralela ao eixo Y. Só que escrever a equação dessa reta agora, com duas coordenadas iguais a zero, não funciona do tipo de equação simétrica, né? Porque não dá para dividir nem por A e nem por B. Então, você não vai ter caras para você igualar como a gente fez aqui. Você não tem como igualar duas equaçõezinhas, uma dividida por A e outra dividida por B, porque duas dessas coordenadas aí vão ser iguais a zero e aí vai ficar inviável fazer esse tipo de coisa. Então, como que a gente resolve esse problema? A gente usa as equações paramétricas da reta, porque na paramétrica não tem problema, né? Ter caras iguais a zero. Ou a vetorial também, tá? A equação vetorial também resolve. Então, quando você tem duas coordenadas, duas componentes nulo no vetor diretor, não se aplica equação simétrica, se aplica equação paramétrica ou equação vetorial. Por que eu estou colocando isso dentro do contexto de equação simétrica? Justamente para chamar atenção para o fato de que não dá para usar equações simétricas nessa situação, porque não dá para dividir por zero. E aí, quando eu vou escrever equações paramétricas, as equações paramétricas estão o ponto genérico igual ao ponto dado mais constante vezes vetor. Só que constante vezes zero é zero, então o x fica igual a x1 e o y fica igual a y1. Enquanto contrapartida, aqui nesse caso, eu vou ficar com z igual a z1 mais constante vezes c. Então, você descreve a equação paramétrica da reta, que eu tenho duas constantes aí, né? Duas coordenadas constantes. X igual a x1 e y igual a y1. Então, tem um cara não nulo aqui em z, dizendo que essa reta vai ser uma reta paralela aí ao eixo z, nesse caso. Bom, deixa eu tomar um gole de água, né? Faz um tempinho que a gente tá conversando. O próximo caso é o caso em que eu pego o A e o C iguais a zero. Se o A e o C forem iguais a zero, o vetor diretor vai ser do tipo 0B0. E o vetor do tipo 0B0, ele é naturalmente B vezes 0, 1, 0. Só que 0, 1, 0 é o vetor J, que é o vetor diretor do eixo Y, tá? Então, portanto, o vetor V, que é um vetor genérico aqui, ele é paralelo ao vetor J, ele é um múltiplo escalar do J. E uma reta que tem a direção do vetor V do tipo 0B0 vai ser, portanto, uma reta paralela ao eixo Y, que tem direção do vetor J.
E aí, de novo, né, para escrever equações dessa reta, eu vou ter que apelar para as equações paramétricas, porque não dá para dividir por zero, então não dá para usar a equação simétrica. Ou se eu uso a equação vetorial também, né, também funcionaria. Descritos utilizando equações paramétricas, eu fico com x igual a constante x1, y igual a y1 mais t vezes b, que é a coordenada y do vetor diretor, que é a única diferente de zero, e z igual a z1, que é a coordenada do ponto A. Então, essas são as equações paramétricas dessa reta. Note, equação paramétrica, né? Eu tenho de novo aqui, como a gente já viu, as coordenadas do ponto, por onde passa, e as coordenadas do vetor. Ah, Fran, mas não estou vendo ninguém escrito ali em cima. Então, escreve 0 e escreve 0, que não vai mudar nada na tua vida, tá? Mais t vezes 0. Só que 0 vezes qualquer coisa é 0, isso aí desaparece, não precisa estar na equação, tá? Essa aqui é a graça da situação. E o próximo caso é o caso em que o b é igual a c igual a 0. Nessa situação, o vetor diretor ele fica do tipo A00, ou seja, A vezes o vetor 100. Só que o vetor 100 é o vetor I, e portanto V é paralelo a I. Se V é paralelo a I, essa tua reta ela é paralela ao eixo X. E aí as equações paramétricas vão ficar x igual a coordenada x do ponto, mais t vezes a, y igual a y1 e z igual a z1. De novo aqui, ó, as coordenadas do ponto, né? Do ponto A, as três coordenadas do ponto A e as coordenadas do vetor diretor. Ah, Fran, mas não tô vendo. Tá bom, então escreve aqui, ó, 0 e 0, tá? Elas estão ali, só que somar 0 não muda nada, elas estão ali, tá bom? Então esse é o caso de uma reta que seja paralela aí ao eixo X. Bom, exemplo 7, determine as equações simétricas da reta determinada pelo ponto A e pelo vetor 0, 5, 0. Bom, aqui já não vai funcionar, né? Esse aqui vai ter que ser, as pessoas têm que se ligar, não pode ser simétrica, né? Porque tem dois caras iguais a 0 aqui, então não vai poder ser simétrica. Vai ter que ser paramétrica. Então, é isso aí. Então, aqui vai ter que ser equações paramétricas, porque eu tenho duas coordenadas nulas nesse vetor, então as simétricas não vai dar para escrever. Bom, escrever as equações paramétricas da reta nesse caso é fazer, então, deixa eu corrigir aqui de novo, que eu sou sistemática. Então, eu vou fazer as paramétricas. Vai fazer x igual a 3, 3 mais 0, t, que é 0, então é y igual a 3, x igual a 3, perdão, y igual a 2, que é a coordenada do ponto, mais 5, que é a coordenada do vetor, vezes t, e z igual a 1, que é a coordenada do ponto, mais 0t, que dá 0. Então, fica com essas equações paramétricas na reta nesse caso. Essa é uma reta paralela ao eixo y, né? Porque ela é um vetor paralelo ao vetor diretor do eixo y. Bom, e aí como que a gente escreve agora as coordenadas as equações paramétricas no caso dos eixos coordenados, né? Porque ainda tem mais três retas aí que são estranhas, né? Que são os eixos coordenados. Os eixos coordenados, o eixo x, OX, OY e OZ, que é o eixo x, eixo y e eixo z, são retas especiais. Por quê? Porque elas com certeza passam pela origem. Então, um ponto que você pode utilizar como ponto de base para essa tua reta é a origem de R3, tá? Elas com certeza passam por lá. E para cada uma dessas três retas, a gente já conhece os vetores diretores. Para o eixo x é o vetor i, para o eixo j, para o eixo y é o vetor j e para o eixo k é o vetor, para o eixo z o vetor k. Yeah! Certo? Então, eixo x, vetor i, eixo y, vetor j, eixo z, vetor k. Só que quando eu for escrever as equações paramétricas destas três retas, o que vai acontecer? O eixo x eu vou garantir que o y é 0, o z é 0 e o x é variável livre,
tá? Então, só x igual a t. Normalmente, nesses casos aqui, a gente, só para não confundir, chama uma nova variável, t, para t variar em r, tá? Eixo y vai ter x0, z0 e y variável livre, então o teu y é t, s, sei lá, ou y mesmo, tá? Não tem problema nenhum. E as equações paramétricas do eixo z vai ser x0, y0 e z como sendo variável livre nesse caso. Determine as equações simétricas da reta. Próximo exercício, determine as equações simétricas da reta que passa pelo ponto A e tem a direção desse vetor, 3i mais 2k. Lembra que o vetor 3i mais 2k é o vetor de coordenada 3, 0, 2. Né? Então, eu tenho uma coordenada nula aqui, ó, que é a coordenada y. Como que eu vou escrever a equação simétrica da reta no caso em que eu tenho uma coordenada nula? Bom, quem que é a nula? É o y. Então, o meu y vai ser constante igual à coordenada do ponto. Então, meu y é igual a 3. Como eu quero a equação simétrica, vai ser x menos coordenada x do ponto dividido por coordenada x do vetor igual a z menos coordenada z do ponto dividido por coordenada z do vetor. Eu posso reescrever essa segunda equação como sendo x mais 2 sobre 3 igual a z mais 2 sobre 2 e y igual a 3. Então, a forma mais polida, mais bonita é essa daqui, beleza? Então, tá aí as equações simétricas da reta que passa pelo ponto A e tem a direção desse vetor. Sempre tomando cuidado, né? Se eu tenho coordenada nula, eu tenho que ter esta coordenada nula, vai virar constante aqui. E aí, essa reta, nesse caso, é uma reta no plano y igual a 3, portanto, uma reta paralela ao plano xz. Beleza? Então, tá aí a equação digitada, vai que a letra ficou ruim. Por essa aula era isso, espero que tenham gostado do conteúdo, que tenham entendido como essas equações funcionam e todos os casos particulares. Deixa o seu joinha aí e se inscreve no canal para garantir, né, que você receba a notificação das próximas atualizações. Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima videoaula.